Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia das obras de misericórdia. O texto bíblico está em Atos capítulo 4 e Lucas capítulo de número 10. Atos 4, a partir do 32, diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lucas capítulo 10, 30, diz assim: Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram. Espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira a palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos três objetivos hoje. O primeiro é conceituar a palavra misericórdia. Segundo é discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E terceiro é pontuar os cuidados na prática das boas obras. Queridos, da mesma maneira que Deus usou de misericórdia conosco, devemos usar de misericórdia com o próximo. Uma das características marcantes da igreja primitiva era o seu altruísmo. Fazer obras de misericórdia era um mandamento levado muito a sério pela igreja. O livro de Atos mostra isso ao narrar a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, que era conhecida pelas suas boas obras e esmolas que faziam. Atos capítulo 9, versículo 36. As obras de misericórdia, ou obras de caridade, nos mostram a disponibilidade de nos desprender do egoísmo e servir ao próximo deliberadamente. Bem porque essa é a vontade de Deus. Na lição de hoje, amados, nós veremos que Deus requer dos seus filhos obras de misericórdia como fruto do amor cristão. Os servos de Deus devem expressar essa virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o meu coração e o seu coração. Olha o que o salmista, no Salmo 103, versículo 8, ele diz: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ou seja, o salmista está falando das qualidades que beneficiaram, Israel quando estava sob a liderança de Moisés. A cada passo que Israel dava, eles eram beneficiados. Se eles pecavam, Deus ele era tardio em irar-se. Ou seja, Deus tratava Israel como um pai trata o seu próprio filho. E quais eram os benefícios que eles recebiam a cada passo que eles davam? Misericórdia, bondade e longanimidade. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A cada passo que nós damos, amados, nós recebemos de Deus bondade e misericórdia. O que tem que ficar tatuado no nosso coração é que as obras de misericórdia são a expressão do amor de Deus. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o significado de misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do latim misericórdia e significa compaixão suscita pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão,
No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como o Salmo 23, versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto aqui, irmãos, ele é poderosíssimo. Uma conclusão apropriada para encerrar o Salmo de número 23. O salmista está dizendo que em sua jornada para o lar eterno, como peregrino, ele não andava só. Ele tinha companhia. E quem acompanhava o salmista? A bondade e a misericórdia do Senhor. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de íntimo, ou seja, das entranhas, do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade, como diz o Salmo de número 103. Essas são qualidades morais de Deus, meu irmão. E quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve também manifestar tais qualidades morais. Gálatas capítulo de número 5. Que qualidades são essas que eu preciso manifestar? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o que fica tatuado no meu coração, no seu, é o seguinte: quem exerce a misericórdia revela sim que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Meu irmão, há várias maneiras de fazer obras de misericórdia: arrecadar alimento para aquelas pessoas que precisam, doar sangue, arrecadar roupas para quem precisa, visitar enfermo nos hospitais ou nas suas casas, identificar a necessidade concreta de um irmão, de uma irmã e mobilizar uma ação a fim de resolver tal necessidade. Enfim, essas são algumas sugestões, mas as necessidades e as possibilidades de fazer a diferença na vida das pessoas são de perder de vista. O importante, irmãos, é que após essa aula, você se sinta mobilizado a agir. Lembre-se que na perspectiva cristã, o amor não deve ser demonstrado apenas por palavras, mas principalmente por obras. O segundo ponto fala da mordomia, da misericórdia cristã. Meu irmão, a misericórdia é como o amor. Só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerente à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Então, com relação às obras de misericórdia, precisamos praticá-las. E é um texto que cabe aqui perfeitamente, é Lucas capítulo 10, que fala da parábola do bom samaritano. Jesus, respondendo a um doutor da lei acerca da vida eterna, ele diz que diante de um homem assaltado, caído, à beira do caminho, 3 personagens se destacam. E ele começa pelo sacerdote, diz que o sacerdote viu o homem caído e passou de largo. E aqui tem um ponto muito interessante, porque sempre que você escuta uma ministração nesse texto, o pobre do sacerdote apanha do começo ao final da ministração. Nunca eu ouvi alguém defendendo o sacerdote. Mas vamos pensar da seguinte maneira. A Bíblia diz que ele está vindo de Jerusalém para Jericó. Então ele está voltando de 2 semanas de trabalho no santuário para casa. Escute isso. Imagina se aquele homem caído não fosse um judeu, ou se ele estivesse morto. Não dava para saber. Se o sacerdote se aproximasse, ele ficaria contaminado. Outra coisa, receber, distribuir e comer dos dízimos era também uma das funções do sacerdote. Se ele estivesse contaminado, a família e os servos sofreriam. Tinha também a questão do dízimo dos dízimos.
que o levita entregava ao sacerdote para que ele pudesse consumir com a sua família. Ou seja, ele estava voltando com uma provisão para o lar. Se ele estivesse contaminado, a família ia sofrer. Tudo isso está passando na cabeça do sacerdote, ou seja, ele está lutando com a tendência de ser um bom homem e ao mesmo tempo evitar o pecado. Aí diz o texto que tem um levita também, que ignorou o enfermo. E por fim, Jesus coloca na história um samaritano, que cuidou do homem, que levou ele a uma hospedaria. E aí depois disso, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí o doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Ou seja, o nosso Senhor, ele mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Ele fala assim: vai e faz a mesma coisa. Agora, um ponto importante, para você não sair da lição achando que você é o salvador do mundo. Nós precisamos distinguir entre alguém que verdadeiramente precisa da nossa ajuda ou apenas está disposto a explorar alguém disposto a ajudar, que é o nosso caso. Então, antes de ajudar, você precisa descobrir o porquê ele está passando por aquela dificuldade. Você não pode olhar para a pessoa, como se ela fosse uma vítima da exploração ou de circunstâncias injustas. Não. Você não pode olhar para a pessoa acreditando que tudo de terrível que está acontecendo com ela começou a acontecer do nada e tirar dela a responsabilidade pessoal. Não podemos agir assim. Se ela está no fundo do poço, porque ela mesma cavou aquele poço, ninguém melhor do que ela para sair do poço e aterrar o poço que ela mesma cavou. Que isso fique bem claro hoje. Cuidado. Primeiro, antes de ajudar, tem que descobrir o porquê a pessoa está passando por aquela situação. Outro ponto dentro desse tópico é que o texto diz que somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Efésios que a salvação não vem pelas obras. Paulo fala, Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para aqueles que andassem nela. Assim, devemos praticar as boas obras porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Tito diz o que? 3:8. Os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E dentre as boas obras, meu irmão, podemos listar algumas obras de misericórdia. A primeira, na área da necessidade humana. Quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais estão fazendo para o próprio Cristo. Mateus capítulo 25, meu irmão, que diz o versículo 35: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste, estive na prisão e foste me ver. Aí ele fecha no versículo 40 dizendo o seguinte: e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ah, meu amado, podemos fazer também obras de misericórdia na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes, irmãos, que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo da miséria. João 3,16. Esse ato nos lembra quando o profeta Jonas se entristeceu por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis que o Senhor lhe respondeu, diz Jonas capítulo 4,
E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Isso prova, conforme as palavras de Tiago, que a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2, versículo 13. Também podemos fazer obra de misericórdia na área de evangelização, na área de missão, irmãos. As escrituras sagradas mostram que a obra de evangelização e missão é o centro do evangelho. O que diz João 4? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que a ceifa venha? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede que já estão branca para a ceifa. É muito clara a necessidade espiritual do mundo, né? Infelizmente, há muito pouco investimento ainda, né, na obra missionária. Muito pouco investimento, mas que a igreja ore, né, para que Deus levante homens preocupados mesmo com as missões, com obra de evangelismo, com obra de missão, para que o reino ele cresça verdadeiramente. Aí nós temos também, dentro das obras de misericórdia, né, a falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo, misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, como diz Ezequiel 33. A ordem do Senhor Jesus é muito clara. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ponto 3 da lição, fala sobre o cuidado nas práticas das boas obras. E aí nós vamos ver que as boas obras, meu irmão, devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Mateus 5,16. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para si. O Senhor Jesus ensinou como devemos ajudar o necessitado. Mateus 6,12. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, versículo 2. Outra coisa, as obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendida até mesmo aos inimigos. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele expressa esse ensino. Romanos 12, 20, ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Meu irmão, agora vamos combinar. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, nós podemos cumprir o mandamento de amar o nosso inimigo. E aí, o outro ponto diz das obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão e de uma irmã carente sendo despedidos de mãos vazias. Nesse caso, nenhum proveito se materializa. E ele conclui: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago capítulo 2. Segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Meu irmão, as obras são a evidência da fé. Dá uma olhadinha em Tiago capítulo 2.
Nesse ponto, Tiago apresenta o seu segundo exemplo da necessidade de existir uma consistência entre palavras e obras. E nesse processo, introduz o argumento da inseparabilidade entre fé e obras, que necessariamente deve se originar dessa consistência. Ele abre essa sessão com duas perguntas retóricas, versículo 14. Meus irmãos, que proveito ou que benefício se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Então, fica claro que Tiago tem em vista dois benefícios especiais que deveriam se originar da fé. O primeiro é apresentado na sua segunda pergunta retórica. Porventura, a fé pode salvá-lo? A fé deveria ser capaz de proporcionar o benefício da salvação àquele que a possui. Se não fizer, então essa fé, de certo modo, é defeituosa. Não é uma falsa fé, mas ela tem defeitos. Porém, a fé deveria também ter uma segunda finalidade: beneficiar os semelhantes, mostrando a bondade de Deus para com eles. Versículo 15 e 16. Essa dupla preocupação por tudo de bom que a fé deveria proporcionar representa, meu irmão, uma importante lembrança para a nossa cultura individualista. Fé não é apenas salvar uma alma individual do julgamento eterno, mas também construir comunidades a fim de mostrar o amor de Deus, não só por meio dos próprios crentes, mas também no mundo em que as pessoas estão vivendo. E eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: não somos salvos pelas boas obras, mas praticamos elas porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Ele tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé em Deus. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.